No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que eu toquei superficialmente no vídeo anterior, que é a questão do gargalo na montagem de computadores. Mas antes de ir direto ao assunto, eu queria pedir desculpas, pois no vídeo anterior eu acabei fazendo a gravação utilizando o microfone da minha webcam e o resultado foi que a qualidade de áudio ficou realmente muito ruim, diferente dos outros vídeos que eu já fiz. Mas depois que eu só fui perceber a qualidade que ficou ruim depois de tudo já gravado e eu não ia fazer tudo novamente. Não tinha mais condição naquele dia de fazer novamente tudo. Então hoje eu estou gravando aqui com o microfone oficial. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser. É um microfone bom e barato. Comprei no AliExpress. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo em questão, hoje eu quero falar um pouco sobre o que é gargalo na montagem de computadores. Para gamer ou para algum tipo de atividade profissional, é comum quem trabalha no ramo de hardware comentar sobre uma peça vai gargalar com outra ou não vai gargalar com outra. Mas o que significa isso de uma forma geral? É quando um componente do computador ele limita parcialmente ou integralmente o desempenho de um outro componente do computador ou do computador de uma forma em geral. Então, quando você ouve alguém falar assim, esse processador ele vai gargalar com a placa de vídeo, ou a utilização de um HD vai gargalar com a falta de memória que eu tenho. Então, basicamente, eu vou explicar assim quais são os casos mais comuns que acontecem de gargalo. O caso mais comum que a gente encontra nos computadores é o gargalo de falta de memória. Quando você tem pouca memória RAM instalada no seu computador e você acaba utilizando mais aplicativos do que a quantidade de memória disponível possa suportar, o próprio Windows ele cria uma chamada memória virtual, que é uma memória que ele grava lá no HD como se fosse um bufferzinho de informações. E à medida que você vai utilizando os recursos dos softwares, o HD vai fazendo a leitura como se fosse uma memória RAM. No entanto, um HD ele é muito mais lento do que a memória RAM no aspecto de transferência de dados. E mesmo você utilizando um SSD, né, que é muito mais rápido do que o HD, mesmo assim a taxa de transferência de arquivos de SSD para o processador é muito menor do que uma memória RAM. Da mesma forma, nós temos o problema de gargalo entre a GPU, que é a placa de vídeo, e a CPU, que é o processador do computador. Às vezes, nós temos uma GPU com um chip gráfico mais evoluído do que a CPU e acaba deixando o nosso processador com o gargalo. Ele não consegue mandar informações suficientes para a GPU processar. Então a GPU fica meio que folgada e a CPU fica no talo. E o inverso acontece também. Às vezes você tem uma placa de vídeo ruim, né, com pouco poder gráfico, e o processador um i7 última geração, o processador fica lá com a série de informações para enviar para processamento gráfico e a placa de vídeo não consegue dar conta da quantidade de informação que vem. Então, como esse problema do gargalo é um problema comum a várias pessoas que estão montando suas máquinas, eu achei esse site aqui que eu achei muito interessante, né? The Bottlenecker. Né? Bottleneck é gargalo, né? É calculador de gargalo. E aí ele auxilia você a fazer o dimensionamento do seu hardware na montagem do seu computador. E é muito interessante. Aí eu quero fazer aqui uma simulação para vocês, uma ou duas simulações, para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então, por exemplo, hoje o meu Hackintosh está com um processador Intel. Ele está com um Intel Celeron. Cadê o Celeron aqui? Passei direto. Isso, tá logo no comecinho. Celeron. Esse cara aqui, ó, 3930. A minha placa de vídeo é uma ATI
RX. Cadê? RX 480. Eu tenho um pente de memória de 4 GB e um... na verdade aqui eu posso fazer assim, eu tenho 2 pentes de memória de 4 GB. Porque aqui são pentes, você pode botar pentes com tamanhos diferentes. O meu sistema, eu tenho um SSD e um HD de 7200 RPM. Isso aí, basicamente é isso. E aí a gente vai ver como é que está o meu sistema hoje. Aí ele já aparece aqui, ó. O seu computador apresenta um 26% de chance de dar gargalo. Seu processador é muito fraco para essa placa de vídeo. E aí fala aqui qual é a minha placa de vídeo. Ele vai produzir 26% de bottleneck, de gargalo. Então nós recomendamos que você troque o seu processador. Uma sugestão aqui, né? Um processador FX 8350 8 cores. Enfim, no meu caso aqui eu não vou botar um AMD porque o meu socket aqui é o LGA 1151. Então só pega processadores Intel. Eu queria fazer então agora aqui o seguinte. Eu tenho pensado em trocar o meu... aqui tem um macete, é o seguinte. Eu quero fazer um novo teste, mas sem preencher tudo de novo. Então eu faço assim, ó, AMD, Intel, aí ele já carrega aqui o último que eu botei, ó, NVIDIA, AMD, a última placa. Então aqui no caso, eu vou substituir, eu estou querendo colocar um i5 7400, é o de 7ª geração. É o melhor custo-benefício, esse daqui, ó, 3 GHz. Aqui tudo permanece e vamos ver. Antes estava dando 26%, não foi? De gargalo. E aí, ó, ele já cai para 7%. Então, ó, ele está dizendo que essa placa de vídeo e esse processador vão funcionar muito bem. Joia! Para funcionar legalzinho no Hackintosh, eu queria colocar um outro processador, que ao invés de ser o 7400, é o 7500. Ele tem um clock um pouquinho maior, mas é porque existe um modelo de Mac produzido que tem esse mesmo processador. Então ele acaba tendo um funcionamento mais otimizado, que é o 7500. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estou no i7 aqui, desculpe. Vamos aqui, i5, cadê o i5? i5 7500. Esse cara aqui é que eu gostaria de ter, é esse aí. Calcular. Então, ó, já cai um pouquinho. Ele estava 7%, foi para 4%. Então, estou aqui com a mente pensando nesse daqui. E aí eu estava pensando aqui com meus botões. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou testar depois se eu consigo colocar nesse Hackintosh 2 placas de vídeo para processamento gráfico. Eu sei que no Windows funciona, eu não sei se no Mac vai funcionar. E aí o que eu queria colocar, eu tenho 2 desse modelo aqui que são iguaizinhas, e aí eu pensei em colocar 2 placas de vídeo aqui. Vamos ver se as duas vão funcionar direitinho com esses 5. Aí repare, eu colocando 2 placas de vídeo, ele já fala aqui que o seu processador é muito fraco para a quantidade de placas de vídeo. Então, eu não vou nem fazer o teste aqui e colocar o Celeron, porque, nossa senhora, vai ficar muito fraco mesmo. E aí, se eu fosse colocar 2 placas de vídeo, estava substancialmente. E aí eu não sei se eu vou fazer isso não, vou pensar aqui a respeito. Então eu pegaria um i7, 7ª geração, cadê? Um que é custo-benefício é esse aqui, ó. Esse é o mais baratinho, esse aqui é bom e esse aqui é muito caro. Mas vamos pegar um bom. Ok? Depois eu vou botar mais memória, mas eu quero ver só processador e placa de vídeo. Ó. Caraca, bicho. Mesmo com 2 placas de vídeo, esse processador Intel aqui... Eu acho que eu marquei errado, eu botei U.
Não, não é possível. Ah, eu marquei errado aqui. Pera aí, vamos de novo. Eu não quero com letrinha não, eu quero ele puro aqui, ó, 7.700. Joia, esse aqui, calcular. Aí já caiu, mas mesmo assim, né, seu CPU é muito fraco para essas duas placas de vídeo. E aí ele sugere eu colocar um Xeon, Intel Xeon. A minha ideia é de botar duas placas de vídeo para poder melhorar o processamento gráfico na renderização aqui do Final Cut. Eu acho que nem vai dar certo então, viu? Porque a minha grana só dá para esses 5 aqui. E 5, 7.500. Cadê o 7.500? E 5. Esse cara aqui. Eu vou botar aqui que eu vou 4 de 4 GB. É isso que eu vou botar depois aí. 22%. Não vai dar certo duas placas de vídeo. Muito bom esse site. Então fica a dica para vocês, para quem for montar seu computador, for fazer um upgrade, não esquecer de dar uma consultada aqui para ver se você vai enfrentar ou não um problema de gargalo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo se vocês gostaram. E se não gostaram também deixa um like aí para ajudar o canal. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Valeu, até a próxima.